Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje é 1º de março de 2021, são 20 horas e 42 minutos. Lição 12 da classe de adultos, a urgência do discipulado. Começando com o nosso questionário, a correção do nosso questionário. Resposta número 1. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Resposta número 2. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Resposta número 3. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Resposta número 4. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. E resposta número 5. O propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Texto áureo. Portanto, ide e ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Há uma necessidade, mais do que nunca, de discipular os novos cristãos. Há uma necessidade de discipular, ou seja, de instruir na palavra. Nós temos visto por algumas vezes que algumas igrejas deixaram de ter este importante ensinamento. Nós vemos que há uma necessidade de um ensinamento bíblico nas igrejas, mesmo porque, para que as pessoas, principalmente os novos cristãos que estão chegando, não sejam levados por ventos de doutrina, ou doutrinas de demônios. As pessoas precisam compreender a importância da palavra para que venha ter uma vida cristã pautada na palavra, uma vida cristã genuína. Hoje é bem verdade que muitas das vezes dão mais ênfase à música, por exemplo, do que à palavra. É necessário também a música, podemos também louvar o nosso Senhor com a música. Entretanto, a palavra ela é crucial no discipulado. Nós usamos a palavra para discipular e não a música. Então, é claro que existem alguns casos pontuais que é até possível de, com uma música bíblica, teológica, podemos até instruir, até com uma certa música, né? Até é possível, mas nós usamos a palavra. A palavra é ela que nos sustenta, é ela que nos dá o verdadeiro aprendizado. Introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Isso aqui é um grande dilema. A igreja, ela precisa evangelizar. A igreja que não evangeliza, ela é uma igreja fadada a morrer. Por quê? Porque a evangelização é o oxigênio da igreja. E quando esse novo cristão chega, ele precisa ser discipulado. E aqui há uma grande questão. Se a igreja não tiver um bom discipulado, esse novo cristão, ele pode principalmente não ser salvo. Por quê? Porque ele está recebendo um ensinamento equivocado da palavra. E outra questão também, ele pode ser, talvez, até salvo, mas não na sua essência, não no conjunto da obra. Por que eu digo isso? Porque há pessoas que serão salvas, mas haverá algumas questões durante a sua vida, algumas frustrações, alguns maus testemunhos, justamente por não ter aprendido a palavra. Então veja que a forma que a igreja ensina faz total diferença na vida do cristão, principalmente na questão da salvação, porque se essa igreja não for uma igreja doutrinária, uma igreja bíblica, ela não vai ensinar a palavra corretamente como tem que ensinar, essa pessoa acabará perdendo a sua salvação.
Então, há aqui a diferença entre o bem e o mal. Se é um bom cristão ou mau cristão depende do discipulado. O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, vemos que aqui o discipulado, ele é aquele aprendiz, né, o aluno, aquele que segue, né, o seu mestre, né, aquele que é instruído por alguém. O discípulo trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O ensino ele é fundamental em todas as áreas da nossa vida, tanto na área social como na espiritual. Ou seja, quando você é bem instruído na sua vida social, quando você vai para uma universidade, por exemplo, ele corre um sério risco de você ser bem sucedido na sua área profissional, porque você tem boa instrução. No cristianismo, na igreja, é a mesma coisa. Quando a pessoa é bem instruída, ela é bem discipulada, ela também corre um sério risco de ser um cristão genuíno, um cristão autêntico, salvo na pessoa de Jesus, uma pessoa que irá dar bom testemunho na igreja e na sociedade. Então veja que o discípulo, ele faz toda a diferença, como eu costumo dizer aqui, quem faz a escola é o aluno. Então veja que o aluno aqui, no âmbito geral, ele vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque uma vez que ele é dedicado, ele se dedica à questão de aprender e o professor, por outro lado, também se dedica a ensinar, teremos aqui um aspecto de vida extraordinário. A grande comissão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, o livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Veja o que Jesus falou: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quando, porventura, você é professor de teologia, ou professor da escola bíblica dominical, ou de seminário, ou seja, do que for, dentro da palavra, você precisa compreender e ter no seu coração que você tem uma grande importância e você faz toda a diferença na vida do aluno. Entretanto, você precisa compreender que o aluno precisa ser instruído por aquilo que Jesus mandou. Ou seja, você não deve dar um ensinamento seu para ser seguido. Ou seja, os seus alunos seguir você. Os seus alunos têm que seguir a Cristo. Você precisa instruir os seus alunos a seguirem a Cristo. Por quê? Porque o Cristo é o grande mestre, é o nosso grande mestre, é o nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós apontamos para Cristo, consequentemente, nós estamos apontando para o Calvário, e é de lá que vem a nossa salvação. Então, veja que, sim, nós precisamos ensinar a palavra da verdade, assim como Jesus mandou. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Você ensina. Quando muitas vezes as pessoas parecem não compreender a questão do ensino, quando você ensina algo correto da palavra a alguém, é possível que a pessoa de imediato ela não venha a aceitar, justamente porque a Bíblia sempre vai contra o nosso desejo. A Bíblia, toda vez que você vai abrir a Bíblia e você vai ler algo, você vai estar sempre de cara com aquela questão de que você está errado. A Bíblia nos aponta o nosso pecado, a nossa falha. E ninguém gosta de ser confrontado. Pelo menos não em princípio. Então, quando você fala da palavra com honestidade, com sinceridade, diante do Senhor, e você instrui alguém, e certamente você vai falar de algum pecado, alguma falha dessa pessoa, em princípio ela pode não aceitar a palavra e até te maldizer. Entretanto, o Espírito vai falar ao coração dessa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Está lá em João 16:8. Então veja que
você que ensina, você é um canal de bênção para as pessoas. Quando você ensina, não se preocupe, quando você está diante da palavra do Senhor, falando com sinceridade, com honestidade, com amor, com respeito para com o próximo, não se preocupe, ainda que ele não receba em primeira mão a palavra, ele irá ser convencido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em você vai direcionar a palavra ao coração daquela pessoa. Então a pessoa vai aceitar, hoje ou amanhã ela vai aceitar a sua instrução. O importante é que você, na educação cristã, você fale de fato o que a Bíblia diz. Ensine corretamente os mandamentos bíblicos. Síntese do tópico 1. O vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus. Lembre-se disso. Quando você ensina, você faz com que as pessoas sigam a Cristo e não a você. O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Então veremos aqui essas questões de palavra, comunhão e serviço. Palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. A palavra ela continua valendo até hoje. Ela outrora foi falada no Primeiro Testamento, depois no Segundo Testamento através dos apóstolos e agora continua sendo falada por nós, pela Igreja do Senhor, independente se você é mestre ou não, independente se você é professor ou não, você sendo salvo na pessoa do Senhor, você continua falando da palavra. E essa palavra ela tem autoridade, ela nos dá autoridade. Quando nós falamos da verdade, que é a palavra do Senhor, a Bíblia diz em Isaías 55:11 que ela não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Portanto, você precisa ser sincero quando for falar da palavra, ser firme e saiba que Deus vai fazer cumprir a sua palavra. Por quê? Porque é a palavra dele. Então ele certamente vai garantir, porque ele vela pela palavra para fazer cumprir. A comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca ser humano com Deus, e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Comunhão é ter algo em comum. Então, se você tem algo em comum com alguém, você está em comunhão com ela. No nosso caso, nós precisamos ter comunhão na palavra, no trato, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós temos que todas as coisas que envolvem a vida cristã, nós precisamos ter em comum. E veja que aqui a koinonia, né? A comunhão no Primeiro Testamento era mais visto como uma questão de respeito entre pessoas com o seu próximo. Então veja que a comunhão já no Segundo Testamento já nos leva a mais um relacionamento com os irmãos, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. No geral, a comunhão é ter algo em comum. Então nós precisamos ter algo em comum um com os outros dentro da igreja. Nós não podemos, nós não devemos cada um puxar para um lado. Lembra que Salmos 133:1 diz, nos fala que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos dessa união, estarmos em unidade, sermos um, né? Ter tudo em comum. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então veja que
Aqui, a comunhão da igreja de Jerusalém, os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança e servindo ao mesmo Senhor. Então, se nós temos algo em comum, nós precisamos sempre estender a nossa mão ao nosso próximo. Por quê? Porque se porventura ele ainda não alcançou algo da parte do Senhor, ou mesmo a salvação, o que nós fazemos? Nós precisamos ter em comum com ele o quê? A salvação. Então nós precisamos pregar a salvação para ele. Então veja que aqui a comunhão da igreja aqui, ela tinha todos os crentes, o mesmo propósito, a mesma esperança e o mesmo Senhor. O serviço. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, que no cumprimento da grande comissão. O serviço, ele precisa ser feito por todos nós, tanto no partir do pão como na grande comissão. E que grande comissão é essa? É de pregar o evangelho a toda criatura. Este é o grande serviço da igreja. É claro que a igreja também pode empenhar outros trabalhos, outros serviços, mas este é o principal. Síntese do tópico 2. O tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Então nós temos que ter a palavra, a comunhão e o serviço sempre a serviço da igreja, da sociedade, de todos. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Ora, a igreja, no processo de discipulado, estamos no propósito da grande comissão. Nós precisamos fazer duas questões aqui. Primeiro, evangelizar. Depois de evangelizar, quando esse novo cristão chegar, nós precisamos discipulá-lo. E é muito importante que a igreja esteja compromissada com este discipulado, tanto na questão do evangelismo quanto no discipulado. A igreja precisa estar numa grande unidade de fazer valer a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse processo, da importância ao evangelismo e ao discipulado, para que nós venhamos ter cristãos sadios, cristãos firmes na palavra, cristãos salvos na pessoa de Jesus. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Então veja que o crescimento espiritual, ele precisa ter em todos os âmbitos. E o crescimento espiritual aqui há uma grande importância, que o nosso crescimento espiritual ele tem dois pontos básicos. Quais são? Uma é a questão espiritual em si, é aquele novo cristão que recebe a promessa do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Isso aqui é uma parte. E qual é a outra parte? A outra parte é o fruto do Espírito. Nós precisamos ter cristãos espirituais no segmento de falar novas línguas, de expulsar os demônios, e também precisamos ter cristãos também que saibam viver em sociedade com o fruto do Espírito, isto é, fazendo aquilo que precisa ser feito. É algo, por exemplo, não ficar devendo a alguém, não usar de má fé com alguém. Nós precisamos andar no Espírito, ter uma plenitude do Espírito, tanto na questão de ser batizado com o Espírito Santo e também numa questão de viver em Espírito, andar em Espírito, ou seja, dar testemunho, dar bom testemunho de cristão, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é correto. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Veja que aqui também há a questão do crescimento numérico. Aqui há também a importância também da igreja crescer em número. A igreja cresce no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também em números. E nós precisamos a cada dia mais crescer tanto na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também nós devemos crescer em números.
Nós precisamos, e eu digo aqui numa questão de crescer e não de inchar, por exemplo. Nós precisamos fazer novos cristãos, novas pessoas, pessoas salvas na pessoa do Senhor Jesus, porque há muita adesão para a igreja, há muitas pessoas que estão entrando para a igreja, mas não estão sendo, mas o Espírito não está entrando nelas. Ou seja, é mais uma pessoa que entra para fazer um número, mas é um número que não, no final das contas, não será somado. Por que não será somado? Porque aquela pessoa que entrou, mas não é salva. Às vezes até participa da ceia, mas não é salva. Por que ele não é salvo? Porque ele não foi discipulado como deveria ser discipulado. E uma outra questão também, essa questão do crescimento numérico, muitas igrejas hoje usam muito a questão do entretenimento e outras coisas, outros subterfúgios para fazer crescer a igreja. Aí há um grande problema, que isso não é crescimento, isso é inchaço. Então o que vai acontecer? A igreja vai crescer em número, mas vai ser só em número material, vamos assim dizer. Cresceu a igreja em números, mas as pessoas salvas continuam mesmo de outrora. Não foi somado aquelas pessoas que chegaram agora. Por quê? Porque não são salvas, porque não estão compromissadas com a palavra, não são compromissadas em ser uma nova criatura. Estão ali somente por uma questão de moda ser crente. É algo dessa natureza. Então a igreja também precisa ter cuidado com este negócio. O exemplo da igreja de Antioquia. O público da igreja de Antioquia era gentil identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-lo. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo, para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Bem, há uma questão que nós precisamos compreender, que é o seguinte: não é porque você é um dirigente de igreja, ou você é um pastor presidente, ou você é um professor de escola bíblica dominical ou de teologia, que você é a melhor pessoa, a pessoa mais preparada para uma determinada situação, mesmo que seja de ensino. Veja que Barnabé foi levado para ministrar a palavra, mas ele não achou que Saulo seria melhor. E isso nós precisamos compreender, que há situações que há pessoas que são melhores do que nós para uma determinada situação. Eu vou dar um exemplo aqui mais prático. Como nós estamos vivendo num país do futebol, imagina, por exemplo, um time de futebol que tem um grande craque. Geralmente, todos os times de futebol, seleção, na maioria das vezes tem a estrela do time, né? O craque do time. Agora, imagina numa situação de um lance que a estrela do time não está em posicionamento, não está em condição legal para marcar o gol, por exemplo. O que ele faz? Ele passa a bola para outro jogador que está melhor colocado. E independente se o outro é uma estrela ou não do time, ou que acabou de ser substituído, acabou de entrar. Importa que ele vai fazer o gol e o time vencerá. E a nossa ideia aqui é parecida. Por quê? Porque quando nós estamos numa determinada tarefa e nós compreendemos, temos a maturidade de perceber que nós não somos a pessoa ideal para aquela posição, nós convocamos alguém que nós achamos melhor, que nós vemos que é melhor do que nós para aquela determinada tarefa. Veja que há situações que muitas das vezes as pessoas pensam: poxa, mas ele era um pastor tão instruído na palavra e não conseguiu lidar com essa situação. Por quê? Porque não era para ele fazer. Não era para ele colocar a mão ali, porque era para outra pessoa. Então veja que nós precisamos compreender, ter maturidade de que o fato de uma pessoa estar melhor preparada do que você para fazer uma determinada obra na igreja, não quer dizer que ela é maior do que você, melhor do que você, porque todos nós somos iguais. E isso também não vai diminuir o seu espaço. Se você é um professor de escola bíblica dominical, por exemplo, você pode muito bem ter um substituto. Isso não vai fazer e as outras pessoas preferirem a aula do outro professor do que a sua. E isso não vai diminuir você, muito pelo contrário, vai fazer com que você cresça. Por quê? Porque quando você percebe que você não está, talvez não seja a sua hora, e você chame outra pessoa
para ocupar o seu lugar e ele acaba fazendo um serviço excepcional, sabe que as pessoas vão dar crédito a você? Não, foi o antigo professor que indicou essa pessoa para fazer. Então veja que nós, como cristãos, nós precisamos compreender que nós estamos na igreja não é uma disputa para saber quem é que sabe mais, para saber quem é que faz algo melhor. Nós estamos aqui no único intuito de adorar e servir ao nosso Deus e sermos salvos na pessoa de Jesus e entrarmos nas mansões celestiais pelas portas. Nós estamos aqui para ser salvos, então nós vamos em comunhão com a palavra e no serviço uns aos outros, ajudar uns aos outros, para que nós assim sejamos firmes na palavra e certamente o reino do Senhor crescerá assim. E claro, nós faremos parte, somos parte desse reino. Síntese do tópico 3. O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Você, porventura, que é pastor, não menospreze a importância do discipulado. Discipule as suas ovelhas. Se porventura você não tem nenhum grupo agora de novo convertido, use, por exemplo, os cultos de doutrina e dá um discipulado para a igreja, porque é sempre necessário um novo discipulado, uma nova palavra. Uma nova palavra que eu digo é não uma outra Bíblia ou uma outra questão, eu digo a mesma Bíblia, mas eu digo um ensinamento atual. Por quê? Porque muitas das vezes nós vivemos em situações que nós acabamos olhando muito para o passado e esquecemos de ver o futuro, né? O daqui para frente. Então nós precisamos dar uma visão de esperança para a igreja, para aquilo que virá, como a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muitas das vezes é pouco falado nos cultos de doutrina e até mesmo nos cultos públicos. Nós falamos muitas das vezes do passado, que Jesus operou milagres, e de fato Ele o fez, mas nos esquecemos de falar do futuro, que Ele virá buscar a sua igreja. E isso, no caso, quando nós falamos que Jesus virá buscar a sua igreja, nós estamos dando uma esperança para a igreja. Uma esperança, na verdade, não é nem uma esperança, é uma certeza de que Ele virá, mas isso revigora a fé do cristão. Então, de qualquer forma, não menospreze o discipulado. Às vezes até as pessoas mais antigas no Evangelho precisam de uma boa palavra e ser discipulado mais uma vez. Conclusão: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Vê que hoje estamos vivendo num país que está numa situação deplorável na questão moral. E isso por quê? Porque deixamos a palavra de lado. Não se ensina a palavra nas escolas, por exemplo. Então, quando nós instruímos as pessoas dentro da palavra do Senhor e as pessoas têm temor da palavra, acontece que nós temos uma sociedade melhor, um estado melhor, um país melhor e, claro, um mundo melhor, quando nós somos instruídos pela palavra, até pelas questões morais da palavra, não somente a questão espiritual, mas a questão moral. Se o mundo hoje, o Brasil e o mundo, abraçasse a palavra do Senhor, pelo menos somente na questão moral, o mundo já seria muito melhor. Que dirá se abraçar também a questão espiritual. No entanto, as pessoas hoje o que fazem? Deixam a palavra de lado e até zombam da palavra. E nós temos o mundo que aí está. Os valores completamente invertidos, isso é que se ainda tem algum valor, né? Porque parece que as pessoas não dão mais valor a coisa nenhuma. Então veja que há uma necessidade de nós cada dia mais falarmos e vivermos a palavra do Senhor, para que assim nós tenhamos um país melhor. Quando nós falamos da palavra do Senhor dentro da igreja, nós temos uma igreja fortificada, uma igreja melhor, uma igreja moralmente e espiritualmente forte. E é assim que o cristão precisa ser forte dentro da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!